Meus amados, vamos continuar o nosso programa Encontro com Cristo. Muito bom estar com vocês. Hoje nós estaremos dando ênfase numa aula diferente, História de Missões. História de Missões. Uma das aulas que eu mais gosto de dar lá no Seminário Thompson é História de Missões. Inclusive, a gente não somente tem a aula presencial, falando com todos, né? Mas também nós temos momentos em que temos aquelas fotos dos homens antigos no passado, e aquilo traz, né, grande interesse da parte do aluno, querer ver como que era naquela época, como que foi a história de missões, história lindíssima de como tudo começou e até o dia de hoje no Brasil. Então eu quero dizer para nossos amados ouvintes o seguinte: nós estaremos trazendo 4 aulas com vocês. Esta primeira aula, nós vamos ver como que nos primeiro século, até o ano 200 por aí, como foi realmente a história de missões, o crescimento de missões neste período. Depois nós vamos passar para a era medieval, era mais difícil de missões, mas ainda tinha homens e mulheres de Deus que Deus levantou para missões. E entraremos então na época da Reforma, a terceira aula, e na última aula nós vamos ter uma aula só sobre o Brasil, a história de missões no Brasil. Eu creio que essa última aula vai ser nosso último momento deste ano, né, 2024, no sábado. Então, no último sábado aqui deste mês, nós estaremos, então, trazendo a história de missões no nosso querido Brasil. Como começou, quem foram os primeiros que entraram aqui, que trouxeram o Evangelho. E vamos ter um pouquinho sobre Vitória da Conquista também, e a história de missões em Vitória da Conquista. Eu creio que vai ser de grande interesse, de grande aproveito, e também de nos estimular, nos espelhar e olhar para estes que foram antes de nós, e por causa da fidelidade daqueles irmãos, o Evangelho chegou até o Brasil. Então nós louvamos a Deus por missões. Missões é muito perto do coração do nosso Deus. Verdadeiramente ele enviou o seu Filho. Olha, Deus enviou o seu Filho para esta terra, para este lugar onde nós habitamos. E a gente vê já Deus vendo a ideia de sair por seu Filho Jesus Cristo, entrar, encarnar aqui, seu Filho encarnar aqui na terra e ser este que começa todo esse princípio de divulgar o Evangelho, divulgar as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, da morte e ressurreição. Tudo começou com o Senhor Jesus Cristo, com seus discípulos, e assim o Senhor Jesus dando essa visão de que precisa anunciar o Evangelho em todas as nações. E aí nós temos então as últimas palavras de Jesus, antes da sua ascensão, dando a ordem para os discípulos. Eu li um em Mateus 28, eu gostaria de ler mais um. Olha aqui, que nós conhecemos muito bem, em Atos 1 e versículo 8, diz o seguinte: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Portanto, nós temos aqui uma visão de Deus enviando o seu Filho, algo que foi planejado antes da fundação do mundo, de enviar Jesus Cristo aqui, o seu único Filho, providenciar a salvação através da morte e ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo, e o Pai, então, através de Jesus Cristo, dando a ordem de marcha, a ordem para os discípulos. Portanto, nós amamos
amamos grandemente missões, porque está perto do coração do nosso Deus, nosso Pai. Perto do coração de Jesus. Jesus veio para instalar o Evangelho, para realmente ser o sacrifício perfeito na cruz por nossos pecados e a sua ressurreição, dando prova que ele tem poder sobre a morte e que ele é realmente, de fato, o Filho de Deus igual ao Pai. Portanto, então, temos esta visão celestial. É uma visão divina. Essa visão do Evangelho a todo mundo é uma visão que vem dos céus. Não foi uma visão produzida por uma igreja, por um pastor que de repente teve, não sei, uma visão, uma coisa, um plano, e aí sentou com umas 10 pessoas lá num gabinete e resolveram fazer missões. Nada disso. Nós entendemos missões vem de algo eterno, na eternidade passada, nos planos de Deus, para divulgar o Evangelho quando o maior número de população existe sobre a face da Terra. Estamos em torno de 8 bilhões. E assim, então, este Evangelho é para ser divulgado, começando ali em Jerusalém e até os confins da Terra. Portanto, então, é bom lembrarmos que missões não têm origem em igreja, denominação, com um senhor que de grande influência na história, que produziu essa ideia de missões. Não, missões, a origem é com o nosso Deus, nosso Pai Celestial, junto com Jesus Cristo e o Espírito Santo que foi dado para que viesse a encher e dar poder aos discípulos divulgar o Evangelho de uma forma maravilhosa naquele primeiro século. Portanto, então, o Espírito Santo foi dado, quando Cristo foi na sua ascensão, ele disse que ia deixar o Espírito de Deus. É o poder do Espírito Santo nos que são salvos em Cristo para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, então, meus amados, nós estamos aqui com algo extremamente interessante, a história de missões. Como Deus começou isso tudo e agora passa para os seus discípulos e queremos ver então o crescimento de como tudo isso veio a acontecer. Nós vemos, que a propagação do Evangelho cresceu muito naquele primeiro século com os discípulos. Se vocês gostam um pouquinho de geografia, ali naquela área de Israel, depois de Israel sobe para da Judéia, sobe para Samaria, mais para o norte, ali então sobe até Antioquia, lá em Antioquia, onde os que creem no Senhor Jesus foram primeiro chamados cristãos, você vê que o Evangelho já expandindo. E depois sobe mais para o norte, através do apóstolo Paulo, a sua primeira viagem missionária. Mas nós não podemos esquecer, no dia de Pentecoste, 13 nações representadas ali naquele dia, quando o apóstolo Pedro prega o Evangelho de Jesus Cristo e a necessidade de arrependimento. 3.000, quase 3.000 almas convertem, foram batizados, e essas pessoas voltaram para os países de origem, seus países de origem. Então nós estamos vendo já pessoas que provavelmente voltaram para Roma, para Bitínia, onde que é a Ásia Menor, ali em outros locais. Então nós estamos vendo que, por exemplo, Roma começou sem o apóstolo Paulo começar a igreja de Roma. Então foram pessoas que já foram dispersos, judeus crentes que converteram a Jesus, dispersos em todo o Império Romano. Então, já no dia de Pentecostes, já temos aquela visão de missões para as nações, de missões saindo de Jerusalém para todo o Império, o mundo conhecido daquela época. Portanto, então, é realmente de grande maravilha a gente ver como foi, na era apostólica, quando esses
discípulos e muitos outros servos do Senhor foram fiéis. Lembramos aqui do primeiro mártir da igreja, Estevão. E ali, vocês lembram muito bem, em Atos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo estava presente e provavelmente viu a morte de Estevão, e ele vendo o Senhor Jesus para recebê-lo lá nos céus, aquela visão que Estevão viu. Então nós começamos de ver que o Evangelho já está começando a ter um impacto, mais que a igreja é perseguida, mais que a igreja cresceu na época apostólica. Podemos ver, Filipe foi grandemente usado por Deus. Filipe leva o Evangelho para aquele tesoureiro, né, de Candace, ali para a Etiópia, e aquele eunuco da Etiópia, ele converte ao Senhor Jesus Cristo com Filipe e é batizado. Olha a visão de nosso Deus, levando Filipe até o eunuco. Por quê? O eunuco, lendo ali em Isaías, converte ao Senhor Jesus com a ajuda de Filipe. Olha como é importante você e eu ajudar pessoas a conhecer o Evangelho. Filipe começa do ponto onde ele estava em Isaías, já falando de Jesus Cristo, apresentando que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento para a salvação. Portanto, então você vê que ele vai para a Etiópia. Olha o Evangelho crescendo. Aqui nós estamos falando de história de missões. E aí nós vemos então a igreja na Etiópia. E já fizeram várias escavações e os arqueólogos já têm descoberto várias coisas de séculos atrás da igreja crescente ali na Etiópia e a norte da África, né? Depois, mais tarde, nós temos, né, os primeiros que foram para Alexandre e outros lugares, onde que o Evangelho foi divulgado para a África. Então, nós temos ali mais ou menos de 500 anos de propagação do Evangelho na África. Agora, a ênfase foi dado para Paulo indo para a Ásia Menor e Europa, mas eu quero que vocês entendam que o Senhor, nosso Deus, tinha um plano também para norte da África, especificamente norte da África, Etiópia, e passando por toda aquela parte. Portanto, Deus, o seu plano de ganhar e ver as almas convertidas, e ele converter essas almas ali por intermédio desse eunuco que leva o Evangelho para a África. Nós temos o apóstolo Pedro, que leva o Evangelho para Cesareia, e ali, então, na casa de Cornélio. Cornélio, sendo um centurião de muito respeito entre os judeus, mas não era judeu. E agora, de repente, Deus está moldando a ideia, não somente judeus convertidos ao Senhor Jesus, mas agora o Evangelho passando para os gentios, para os romanos, para os gregos, para os bárbaros, para aqueles que eram chamados pagãos. Então o Evangelho agora começa de ser propagada também entre os gregos, entre aqueles chamados gentios. Pedro foi então a chave que abre para Cornélio, e toda a casa de Cornélio converte ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer de Barnabé e Saulo nas suas primeiras viagens. Vou contar um pouquinho mais sobre as viagens missionárias, mas Paulo e Barnabé, na primeira viagens missionárias. E nós temos aí, contando o naufrágio para Roma, 4 viagens do apóstolo Paulo. Portanto, então, nós vemos que Paulo, nascido em Tarso, ali em Cilícia, na parte sul, o que hoje nós chamamos da Turquia, ele, então, converte ao Senhor Jesus Cristo maravilhosamente no caminho de Damasco.
E Deus chama o apóstolo Paulo como um nascido fora de tempo. Ele diz, um apóstolo nascido fora de tempo, mas Deus chama ele de um dos apóstolos, leva o evangelho para aquelas regiões da Turquia, hoje nós conhecemos como Turquia, onde tem Éfeso, onde tem Laodiceia, Pérgamo, todos Sardes, todas essas cidades ali da Ásia Menor. E o apóstolo é usado por Deus de não somente levar o evangelho para a Ásia Menor, e ele queria ficar lá indo para a Bitínia, e o Espírito de Deus manda ele ir para a Macedônia. Então o varão de Macedônia chama ele. Então olha a visão de nosso Deus abrindo já para outras nações. E no começo nós temos que dizer que a esmagadora maioria de quem convertia eram judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Com o tempo isso vai mudando, mas houve muito conflito e perseguição por causa daqueles que convertiam ao que eles se chamam da seita do caminho. Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele chamava a seita do caminho. Então nós vemos aqui que a perseguição começa entre aqueles fanáticos judeus que eram devotos à lei mosaica e que não queriam de forma nenhuma aceitar Jesus Cristo. Eles achavam Jesus Cristo um impostor, um blasfemo. Vocês lembram que Jesus foi condenado por blasfêmia ali perante o Sinédrio. E esses homens do Sinédrio que começaram as primeiras perseguições. Paulo estava envolvido nessas primeiras perseguições. Mas quero que vocês notem mais uma vez, nossos queridos ouvintes, mais que persegue a igreja, mais que a igreja de Jesus Cristo cresce. Então, naquela época, nós vemos que o Império Romano tinha certas condições para a expansão do Evangelho. Nós entendemos que a cultura ela é mais a influência de cultura grega, então todos falavam a mesma língua. Tinha uma extensão muito grande do Império Romano para as regiões habitadas, então conhecidas, e nós vemos ali esta união de unir várias nações diferentes debaixo de um império. Também grande vantagem para a expansão do Evangelho. E lembra que o Senhor Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos. Lembram desta frase? O nascimento de Jesus na plenitude dos tempos, no momento correto, no momento de que poderia ter maior expansão do Evangelho, Jesus Cristo nasce durante o Império Romano de César Augusto. Então nós entendemos que este é o momento certo para a expansão do Evangelho. Roma tinha uma comunicação muito grande, as estradas eram boas, né? Tinham estradas, as vias romanas eram vias extremamente importantes para comércio, muito importante para comunicação entre uma nação e outra nação, tudo isso contribuindo para o crescimento de missões ali durante o Império Romano. A política, os Césares eram que dominavam, então não tinha assim muita assim, contenda politicamente. O que César e o Senado falava lá em Roma é o que dominava. Então, os outros ficaram abafados e quietos. Então, isso facilitou, mesmo com outras nações, com outros pensamentos, eles submeteram à política romana. Também nós entendemos que a língua grega no Oriente e a língua do latim ali no Ocidente serviu muito para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa que nós temos que lembrar também, esse aqui é um pouco de pano de fundo para missões no primeiro século, nós temos que lembrar também que houve uma dispersão de muitos judeus em muitos países diferentes. Já referi um pouco das nações que estavam presentes no dia de Pentecostes e muitos outros. Então nós entendemos que tinha muitas sinagogas em várias cidades grandes. Por exemplo, Paulo, quando ele foi para ali
em Corinto, quando ele foi para Éfeso, quando ele foi para várias nas suas primeiras viagens, em Icônio, em Listra, e ia para as sinagogas. E nessas sinagogas onde que o povo que acreditava no Velho Testamento, que era o povo de Israel, então um ponto de partida do Velho Testamento, o apóstolo Paulo e outros apresentavam o Evangelho de Jesus Cristo como Jesus Cristo, cumprimento do Evangelho prometido no Velho Testamento. Portanto, então, a dispersão de vários judeus em vários locais do Império Romano contribuiu grandemente para a expansão do Evangelho. Então, era um país um império muito grande, mas tinha um problema gravíssimo em Roma, o Império de Roma. Era de um fracasso moral, um fracasso de religião, os seus templos cheios de ídolos, uns deuses imorais, uns deuses cruéis, a idolatria, o paganismo predominava, eles não entendiam quem era Deus, nem tinham uma concepção de um Deus criador, como a maioria das pessoas, por exemplo, no Brasil, acreditam que Deus é o Deus criador. Mesmo uma pessoa que não é salva, não é crente, acredita, mas naquela época não tinha nada desse conhecimento. Inclusive, lembra, lá em Atenas, ao Deus desconhecido aquele altar. E Paulo, então, anunciou este Deus que eles não conheciam. Roma, Roma, a capital, a população, né, a cerca de 1.600.000 habitantes, tinha 10 mil senadores e governantes, tinha mais do que 60 mil estrangeiros, 20 mil soldados de guarnição, 320 mil cidadãos, não é? No império todo, né? Muitas pessoas que faziam parte do império. Tinha mais do que 9 milhões de escravos no Império Romano. Os escravos não tinham direito para nada. Inclusive, os donos podiam tirar a vida do escravo. Muitos senhores que possuíam, uma pessoa possuindo mais do que 20 mil escravos. Então, devassidão. Moralmente, muito difícil. Moralmente, muito baixo. Muito cruéis. Muita escuridão. Muita ceguidão. Portanto, então, o Evangelho entra invadindo essa escuridão. É como se fosse a luz furando a escuridão do Império Romano. É como se fosse aquelas punhaladas de luz passando por dentro da grave escuridão daquela época. Vocês lembram muito bem, né, dos gladiadores, o Coliseu, não é? Tinha muitos que lutaram na presença de Júlio César. E nós entendemos mais tarde no Coliseu, muitos crentes, servos do Senhor, sofreram morte e martírio por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, isso aí é um pano de fundo, de entender que na plenitude dos tempos o Evangelho será agora divulgado. E Deus usa, então, há cerca de 15 anos depois de Jesus, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, 15 anos depois, então, começa a primeira viagem missionária. Então, vou pedir o nosso querido pastor Zé Carlos nos ajudar aí com a apresentação de mais uma música, tudo certo? E nós estaremos continuando a nossa aula de hoje, dessa história de missões no primeiro século. Vamos, então, ouvir mais outra apresentação.
Jesus, quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. O Rei está voltando. O mercado está vazio, seu trabalho. Muito bem, vamos continuar aqui. Quem vos fala é o pastor Davi Thompson. Um prazer estar com vocês nesta manhã. Já faz um tempo, né, que nós não temos os momentos juntos aqui no Encontro com Cristo. E nós estamos tendo uma aula de missões. Nós vamos ter 4 aulas de missões esse mês. A história de missões. A história de missões é riquíssima. Inclusive, eu vou mencionar certos nomes de pessoas e vocês vão até cansar de eu mencionar. Mas eu vou tentar, durante as nossas aulas, fazer como se fosse uma coisa assim de interesse, de ver como que Deus usou certas pessoas em missões em certos países. Porque o que é interessante é ver como missões foi espalhando de acordo com a vontade de Deus para o Império Romano e depois a expansão mais tarde. Nós vamos ver nas outras aulas, até que chega até as Américas. Então, e tudo parte do plano de Deus, não tem nada aqui por acaso, né? Só porque
alguém entrou no navio e viajou no navio e o evangelho. Não, assim, tudo por Deus, uma coisa assim orquestrada por Deus, para o evangelho ser até os confins da terra. Portanto, então, Deus usa seus servos. Então, quais servos que ele usou no primeiro século? Nós já mencionamos alguns. Importantíssimo no livro de Atos, o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, ele sai da Antioquia com Saulo e Barnabé, e lembra que eles estavam em jejum, estavam orando, e o Espírito Santo, então, diz para separar Saulo e Barnabé para o trabalho que Deus tinha para eles fazerem. E eles vão para a ilha de Chipre, que é a terra natal de Barnabé. Interessante, né? Vai com Paulo e Barnabé. Então eles vão para Chipre, certamente, conversando um com o outro. Olha, vamos para Chipre, minha terra natal. E eu quero dizer uma coisa aqui muito importante para nossos ouvintes: sua terra natal. Onde você nasceu. É interessante, né, que o apóstolo Paulo também vai voltar nessa primeira viagem, lá onde Paulo de Tarso, né, lá onde ele nasceu também. Pertinho ali, lá ali todo mundo conhecia, certamente um ao outro, os judeus se conheciam muito bem. Então nós notamos bem que a terra natal. Qual é a sua terra natal? Vou dar uma aplicação aqui, aplicar um pouquinho essa verdade para você, meu amado ouvinte. A sua terra natal. Você já pensou de você voltar para a sua terra e levar o evangelho para a sua terra, onde o povo te conhece, de onde você foi criado, de onde você brincou com eles, você jogou futebol junto, as senhoras tiveram momentos de amizade com muitas outras senhoras da cidade. A sua terra, lá na roça, onde você nasceu. Um desafio aqui que a gente pode ver na primeira viagem missionária é que voltaram para a terra natal. Isso é maravilhoso. Pensa bem comigo, a grande oportunidade que você tem de levar o evangelho onde você nasceu. Né? Eu louvo a Deus que tenho tido a oportunidade de voltar para Umuarama, onde eu fui criado, naquela cidade ali no noroeste do Paraná, e a oportunidade de falar com meus colegas e falar com as pessoas do Evangelho de Jesus Cristo. Mas um desafio pequeno aqui para você, viu, meu amado? Um desafio grande, talvez, né? Talvez você precisa voltar para a sua terra natal e ver lá uma oportunidade de espalhar o evangelho com aqueles amigos, com aquelas pessoas da sua infância, onde você foi criado. Interessante. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, chamado ainda Saulo, né? Mais tarde foi mudado seu nome para Paulo, e Barnabé. E eles então, né, foram perseguidos. O apóstolo Paulo ali, né, foi apedrejado. Levantou, depois que os servos do Senhor oraram em volta dele, levantou e voltou para a cidade de Derbe, e ali mesmo continuou pregando o evangelho. Muito desafiador. O apóstolo Paulo de coragem, pelo Espírito Santo de Deus, de voltar na mesma cidade e continuar pregando o evangelho. E assim, ao voltar naquela primeira viagem missionária, ele aponta presbíteros em várias daquelas cidades para serem líderes. E assim, então, é a primeira viagem missionária. Eles voltaram para dar um relatório para a igreja que enviou, Antioquia. Aí eu quero falar um pouquinho da igreja que envia um missionário. Você já teve esse privilégio na sua igreja, talvez, de vocês ser uma igreja enviadora. Uma igreja que envia o casal para o campo indígena, ou para um outro país, ou para um lugar mais difícil, no sertão, para levar o evangelho, ou talvez como capelão junto com os prisioneiros. Então tem muita coisa de enviar missionários da sua igreja de origem. Eu acho isso maravilhoso. É aquele culto muito lindo. O casal vem na frente, algumas vezes vem com a família, e ali então
E a igreja tem aquela oração linda de enviar um missionário. A igreja apoia com oração, apoia financeiramente. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Saulo, né, voltou com Barnabé para Antioquia. A igreja que tinha enviado eles. E prestou aquele relatório maravilhoso. Depois teve aquela questão difícil da lei ali no concílio em Jerusalém, que muitos que tinham convertido, que eram judeus, queriam impor a circuncisão sobre os gentios que estavam convertendo. Então foi extremamente importante o concílio em Atos capítulo 15, muito importante. Por quê? Imagina se o apóstolo Paulo e Barnabé tivesse encurvado debaixo da exigência da circuncisão. Tu imagina como seria hoje o evangelho? Totalmente diferente. Inclusive não seria o evangelho, seria um evangelho de obras. Você precisa fazer alguma coisa para ser crente, para ser salvo. E o evangelho santo e puro, você não é salvo pelas obras. Não é salvo pelas obras da lei. Você não é salvo pela sua bondade, por aquilo que você faz para o seu próximo. Isso não salva ninguém. Portanto, foi extremamente importante o concílio em Atos capítulo 15. Porque aqui vai dar... Eles receberam uma carta dizendo que não ia ser exigido nada da lei, né? Assim, daqueles costumes e a tradição da lei. Portanto, então, nós entendemos que foi extremamente importante para missões o concílio de Atos capítulo 15. A segunda viagem missionária, aí nós vemos que foi a separação entre Paulo e Barnabé foi com Marcos, e ainda João Marcos, e nós vemos então Paulo acompanhado por Silas, e aí temos a segunda viagem missionária. Agora aqui, eles foram viajando, né, por alguma daquelas cidades, aquelas igrejas, onde Timóteo fez parte da equipe, e foi um jovem muito assim, bem visto, de reputação, de um verdadeiro crente entre as igrejas ali quando Paulo passa. Então Paulo pede para Timóteo fazer parte da equipe. E aí eles começam de viajar e passam, né, para toda a parte da Ásia Menor e até chegando a estabelecer a igreja lá na Macedônia, começando com Filipos, e temos aquela perseguição muito forte, aonde mais uma vez os judeus que não concordavam com o evangelho da graça, mas um tipo de exigência da lei que eles queriam, então levantaram perseguição contra o apóstolo. Então nós vemos aí lá em Filipos, até eles influenciando os governantes ali da cidade para prender o apóstolo Paulo. Lembram que o carcereiro converte, batiza com a sua família, e ali nós temos, né, o começo da igreja em Filipos, Tessalônica, e passando ali até uma cidade grande, né, de Atenas e Corinto, e na cidade ali de Corinto, então, nós vemos então o começo. Na volta, ali a cidade de Éfeso também. E voltaram até Jerusalém, e de Jerusalém a cidade de origem, Antioquia de novo. Então, na segunda viagem missionária, faz aquele giro pela Ásia Menor, passam por Macedônia, descem ali em Grécia e voltam até embaixo de Jerusalém e voltam para Antioquia de novo. Mais uma vez, o que eu quero dar ênfase aqui é que agora Deus está usando o apóstolo aos gentios a expandir. Então, muitas vezes, ele não pregava mais na sinagoga, mas ia para os gentios. E pregava aos gentios, porque na sinagoga, muitas vezes, era expulso da sinagoga. Os judeus legalistas não queriam, então, que Paulo ficasse na sinagoga. Então, ele ia, e assim começou, então, esses cultos em casas. Já notaram no Novo Testamento? Os cultos nas casas, né? Na casa ali de
em Tessalônica, na casa do carcereiro, né? Ali certamente o evangelho. E aí nós vemos várias pessoas convertendo e oferecendo as suas casas como local de culto. Lembra que eles não podem ir mais ali na sinagoga? Seria excelente a sinagoga, porque era uma espécie de um templo, uma igreja, né? Então seria bom. No começo, mas com a perseguição, eles tinham que ir então para as casas. Então a perseguição principal no começo do livro de Atos eram estes do Sinédrio, esses judeus que não aceitavam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, não aceitavam Jesus como Messias, como o prometido do Velho Testamento. Portanto, então, a perseguição, eles saíram levando o Evangelho de Jesus Cristo para outras pessoas. Está vendo aqui? A história de missões começando em Jerusalém até os confins da terra. Muito bom, nós entendemos. A terceira viagem missionária, e ali eles foram de Antioquia, passaram novamente pela Turquia, chamada Ásia Menor, e ali então eles passaram para Éfeso, ficaram 2 anos ali. Agora, a importância de ficar 2 anos ali, que eles ensinaram na escola de Tirano. Ali naquela escola, então o apóstolo Paulo discipulou, ensinou àqueles que certamente seriam os futuros líderes e missionários. O evangelho expande de Éfeso para vários locais onde o apóstolo Paulo nem pisou, mas por causa da visão de treinar, a visão de ensinar o glorioso evangelho, de discipular essas pessoas como Jesus discipulou os seus discípulos. O apóstolo Paulo tem essa ideia. Lembra que ele tem uma equipe junto com ele. Essa equipe junto com ele também está sendo discipulada também pelo apóstolo Paulo. Nós não podemos esquecer da importância de passar as verdades para as pessoas que convertem ao Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que temos falhado, talvez, a Igreja de Jesus Cristo, pouco discipulado. A pessoa converte, levanta a mão, vai lá na frente, faz um cursinho para fazer um batismo, nós oramos com a pessoa integra na igreja, mas pouco discipulado, pouco ensino da verdade. Por isso que nossos crentes são vulneráveis a várias seitas e vários tipos de correntes chamados evangélicos na nossa cidade e no nosso Brasil. E por aí, o mundo afora. Por quê? Pouco estabelecimento com boas verdades. Não são fundamentados nas verdades. O apóstolo Paulo entendia que é importante fazer isso. Ele ensinou ali na escola. Portanto, então, nós vemos na terceira viagem missionária, indo também para Corintos, né? Passando lá novamente, depois voltando para Cesareia, de novo, voltou para Jerusalém. Essa vez ele foi preso por acusações que não podiam provar. Agora, essa prisão, mais uma vez, são estes, provavelmente em Jerusalém, parte do Sinédrio, que são contrários completamente à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então eles prendem, quase que eles matam ele dentro do templo, do pátio do templo, quase que eles matam ele. Se não fosse os soldados romanos para intervir, ele ia ser morto ali, espancado, ali mesmo no templo. Mas Deus tinha um plano ainda para o apóstolo Paulo. E o plano era dele ir até Roma. Lembra que ele tinha esse desejo de ir até Roma. Quando ele escreve de Coríntio para a igreja romana, ele diz, olha, meu desejo é chegar até Roma. E Deus, de uma maneira misteriosa, ele faz isso. Ele proclama o evangelho perante os governadores de Félix, perante Festo, perante o rei Agripa, ali enquanto ele estava em Jerusalém e Cesareia. E aí nós vemos então que eles entenderam que não tinha
nenhuma acusação assim tão forte contra Paulo, mas Festo ele viu que realmente os da seita dos fariseus e da lei de Moisés, eles queriam matá-lo. Paulo percebeu isso e fez um apelo a César. Quando ele fez o apelo a César, então ele é enviado sobre a custódia de Roma e as tropas romanas. No navio, vocês sabem muito bem como que foi o naufrágio, como Deus protegeu, como ele pregou o evangelho ali naquela ilha. Muitos converteram a Cristo e assim chega até Roma, preso 2 anos. E aí nós vemos então que ele foi posto em liberdade provavelmente em cerca do ano 62 e provavelmente teve mais ou menos uns 5 anos de liberdade antes dele ser preso novamente, essa vez pelo Império Nero, Imperador Nero, e sofrendo martírio em Roma a cerca do ano 66, 67, por aí, quando Paulo deu sua vida. Então, nós temos então aí o livro de Atos, a expansão do Evangelho, e a expansão do Evangelho até chegar em Roma. Parece que nós estamos chegando no final do nosso tempo, né, meu amado? Acho que já estamos, né? Quase. Já, o nosso horário já está bem avançado. Nossa aula tem sido uma aula aqui sobre a expansão do Evangelho no momento da era apostólica. Agora, nós vamos, na semana que vem, terminar essa parte e entrar nas questões do Evangelho no 2º século, 3º século, e como que o Evangelho expande nesses momentos após os apóstolos, depois dos apóstolos. Então, que Deus abençoe. Vamos orar, né? Vamos orar ao nosso Deus. E logo nós estamos terminando terminando a nossa primeira aula de missões, história de missões. Nosso Deus e Pai Celeste, nos ajude, ó Deus, a sermos motivados a levar esse Evangelho. O poder do Espírito Santo sobre nós, para a proclamação do Evangelho até os confins da terra. Ó Deus e Pai, motiva cada um de nós, nossos queridos ouvintes, a ir e levar o Evangelho, se for até a cidade onde nasceram, a cidade natal. E nos faz, ó Deus, motivados a fazermos testemunhas onde nós vivemos, como os teus servos no passado. Queremos também, ó Deus, dizer que tem o mesmo Espírito Santo conosco, o mesmo Evangelho de Jesus Cristo, as Escrituras, ainda mais o Novo Testamento conosco, as verdades da Palavra de Deus, tudo conosco, nas nossas mãos. Nos ajude, ó Deus, a levarmos este Evangelho avante. Oramos em nome de Jesus, pedindo bênção sobre nossos ouvintes. Amém. Muito obrigado. Até semana que vem. Volta do Senhor, o Rei.